Bem-vindos a mais uma aula do curso pré-internato. Eu sou o professor Sérgio Biduschi Filho, sou médico infectologista. Estou gravando aqui diretamente de Florianópolis para vocês, para todo o Brasil, para a gente conversar sobre um tema muito importante que é a antibiótico terapia, começando do zero. Quer dizer, se você não tem nenhuma noção do que é o uso de antibióticos, você vai aprender aqui comigo. Se você já sabe alguma coisa, se você já é formado em medicina, quer aprofundar um pouquinho mais, quer aprender, quer revisar, também é uma ótima oportunidade para você, certo? Vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de chamar a atenção aqui para nossa planilha de eventos do curso pré-internato, certo? Hoje a gente está falando sobre antibiótico, acabamos de falar sobre evolução médica do zero, temos aqui aulas muito interessantes, certo? Eletrocardiograma, consulta pediátrica, atendimento do AVC. Pessoal, esse curso aqui, ele é fantástico. É um curso que, se fosse vendido, ia custar muito caro, mas a gente está oferecendo para vocês todo gratuito. Vale a pena assistir. Você que está entrando no internato, você que já entrou no internato, você que é recém-formado, pode assistir que vai valer a pena, vai aprender muita coisa, certo? Além do curso para internato, nós temos aqui também um evento que será o simulado. O simulado vai acontecer dia 4 de julho, às 13 horas. Como premiação, nós temos um estetoscópio Littmann Classic 3. Tá? Então se inscreve lá, é uma maneira muito legal de você treinar seu conhecimento e criar intimidade com prova. Quanto mais prova você faz, mais questão você responde, mais fácil vai ficar para você, mais natural vai ficar para você responder as questões no dia da prova do Revalida, no dia da prova da residência médica, certo? Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente tem um canal aí com muito conteúdo, totalmente gratuito. Você quer estudar sobre pediatria, sobre infectologia, sobre medicina preventiva, o que você quiser você vai encontrar, tem muito vídeo e também tem muito material ao vivo, como esse que você está assistindo agora, certo? Então, vai lá, se inscreve no canal, assina a notificação, que você vai ficar por dentro e vai ficar com certeza bem atualizado e preparado para a sua prova, certo? Pessoal, eu vou chamar aqui a vinheta, tá? Vou começar a aula em seguida. Só para explicar a dinâmica da aula para vocês, eu vou explicando o assunto, o chat vai ficar ali pronto, né? Vocês podem deixar suas perguntas. Volta e meia eu vou dar uma parada, vou chamar a vinheta de novo, vou ler as mensagens do chat, vou responder com vocês, vou comentar, depois a gente retorna à aula. O tempo esperado é de mais ou menos 1h30, pode ser um pouquinho mais, mas a ideia aqui é realmente a gente introduzir o assunto, discutir e tirar a dúvida de todo mundo, certo? Vamos lá então? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Biduschi Filho, médico infectologista. Vamos conversar hoje sobre um tema muito legal que eu gosto muito, que é antibiótico terapia. É algo que eu faço há muitos anos e realmente é um dos assuntos mais interessantes para mim da infectologia. E hoje o tema é muito legal porque ele é focado justamente nas pessoas que estão começando a aprender, ou mesmo você que já está praticando medicina, já é médico, já é formado, quer consolidar um pouco o conhecimento, quer tirar dúvida, quer se atualizar, aqui é o momento ideal para isso, certo? Vamos conversar hoje de forma bem inicial mesmo. Eu vou tentar desmistificar muita coisa e deixar você preparado para se virar muito bem no dia a dia, saber por onde andar no caminho da antibiótico terapia, certo? Pessoal, quem que tem medo de antibiótico? Antibiótico bota medo em você? Você fica preocupado quando pensa em prescrever um antibiótico? Você fica sem saber muito por onde começar? Fica ansioso em relação a isso? Isso, se você se sente assim na hora de prescrever antibiótico, não se preocupe, você não está sozinho. Eu mesmo já me senti assim muito na minha graduação, quando eu me formei. Eu sempre tinha muita dificuldade com antibiótico. É um tema complexo, mas apesar de ser complexo, ele é algo muito presente na prática médica, em qualquer situação. Se você trabalha em unidade básica de saúde, se trabalha em UTI, trabalha em emergência, trabalha no consultório, sempre vai precisar avaliar um paciente com possibilidade de antibiótico. E é muito importante que você tenha uma noção dos princípios básicos da antibiótico terapia para que você possa fazer um bom atendimento e garantir a segurança do seu paciente, certo? Então, nessa aula de hoje, o que você vai aprender? A primeira coisa, a gente vai falar sobre princípios da antibiótico terapia. Nós vamos falar também sobre o que fazer, especialmente o que não fazer. Porque um dos maiores problemas do uso de antibiótico é justamente fazer errado, né? Fazer demais.
A gente sabe que muitas das prescrições de antibiótico não precisariam ter sido realizadas. Então, a minha ideia aqui é que você comece a entender como é que funciona a antibiótico-terapia. Você vai entender os princípios. Eu vou falar também de microbiologia, vou falar de algumas síndromes clínicas importantes para que você já saiba como tratar as principais infecções que você pode encontrar aí na sua atividade clínica diária. Foquei naquelas infecções mais comuns na unidade no atendimento da atenção primária à saúde ou na área de emergência médica, certo? Então, vamos falar de doenças que em torno de 70% das infecções você vai saber tratar com alguns slides, algumas explicações que eu vou te dar aqui. Então, o objetivo mesmo eu vou te pegar pela mão, te levar aqui nesse caminho da antibioterapia, vou tirar dúvidas, né, e vamos conversando em relação a esse assunto. Primeira coisa que eu queria explicar para você é o seguinte: o nosso corpo humano é como se fosse um ecossistema, ele vive em equilíbrio. Nós temos nossas células e as células bacterianas. Para você ter uma ideia, existem quantitativamente mais células bacterianas no nosso corpo do que próprias células nossas, né? Porque o quantitativo de bactérias é muito grande. E como num ecossistema, nós temos um equilíbrio. Se eu elimino algum ser vivo desse ecossistema, eu vou gerar um desequilíbrio e isso não vai ser bom. A mesma coisa o nosso sistema, o nosso organismo. O nosso organismo é feito de uma simbiose com bactérias que vivem onde? Vivem na nossa pele, vivem na nossa cavidade oral, cavidade nasal, vivem no trato digestivo, e elas têm funções importantíssimas de proteção, de produção de substâncias específicas que nós precisamos, e isso cada vez mais a gente tem estudado e tem entendido que as bactérias não são só nossas inimigas, muito pelo contrário, elas são nossas parceiras, certo? Então, se vocês olharem essa imagem aqui, a gente não tem só bactérias querendo nos causar doença, nós temos também aquelas que nos protegem. Essas bactérias estão ali para nos proteger, elas colonizam o nosso organismo e elas não nos fazem mal, a não ser que por algum motivo venham a causar doença, certo? Se em algum momento eu preciso dar um antibiótico, ou pior, se eu uso um antibiótico sem necessidade, visando reduzir, né, ou atacar essa bactéria aqui, que quer me causar uma doença, ou está me causando uma doença, eu posso correr o risco aí de esse antibiótico agir não só na bactéria patogênica, mas também nas bactérias não patogênicas, aquelas bactérias que estão do nosso lado, aquelas bactérias que nos colonizam. E isso gera aí efeitos adversos, gera consequências que podem ser graves para o indivíduo. Então, o antibiótico ele é um mal necessário, a gente tem que tentar evitar o máximo possível. Quando não possível, nós vamos usá-lo sabendo das consequências que pode trazer para a gente. Então, por exemplo, se eu usei o antibiótico, como nessa imagem aqui, eliminei bactérias patogênicas, mas também eliminei bactérias que nos protegem, o nosso organismo fica vulnerável, né? Nós não temos ali bactérias que nos colonizam e temos um campo aberto para colonização e infecção de uma nova bactéria patogênica, certo? E vai ser, na maioria das vezes, resistente ao antibiótico que eu usei. Então, o antibiótico que eu usei vai selecionar bactérias resistentes ou vai abrir espaço para bactérias que são resistentes a esse antibiótico. E aí, essa bactéria pode me colonizar ou me infectar. E não só isso, né? Se eu uso o antibiótico, é muito interessante porque ele trabalha, como eu falei, com um ecossistema não só meu, mas também um ecossistema à nossa volta, né? O que acontece? Se eu tomo um antibiótico e esse antibiótico mexe com a minha flora e eu fico colonizado com uma bactéria multiresistente, as pessoas em volta de mim também podem estar expostas a essa bactéria. Então, o uso de antibiótico não só pode fazer mal de forma indevida para o indivíduo, como pode fazer para todo o ambiente, certo? Então, se eu utilizar, por exemplo, um anti-inflamatório no meu paciente de forma por mais dias do que eu precisava ter usado e gerar um dano para esse paciente, gerar uma insuficiência renal, o dano será do paciente. Se eu usar antibiótico demais num paciente internado, eu vou gerar dano para esse paciente e posso gerar dano para todo o ambiente, os pacientes em volta também podem vir a ficar expostos a essa bactéria. Então, é importantíssimo ter essa noção, certo, pessoal? Vamos dando sequência aqui. Na nossa aula, vamos falar agora de princípios da antibiótico terapia, né? O que você tem que saber, como que funciona o uso de antibiótico, como você vai se guiar em relação ao uso de antimicrobianos. Primeira pergunta que eu quero trazer para você: você já ouviu falar em antibiótico forte, né?
Alguém já falou isso para você? Ah, o médico me passou um antibiótico forte. Ou eu preciso de um antibiótico mais forte. Isso faz sentido? Não, pessoal, olha só. Antibiótico forte não existe. Existe antibiótico apropriado ou não apropriado. Bem indicado ou não bem indicado, né? Por quê? Por exemplo, eu posso ter um antibiótico como o meropenem, que é um carbapenêmico, que age em muitas bactérias, anaeróbios, gram-positivos, gram-negativos, Klebsiella, mas ele é incapaz de tratar, por exemplo, uma Stenotrophomonas, uma bactéria que vive no ambiente hospitalar, porque essa bactéria é resistente intrinsecamente a esse antibiótico. Então, eu posso falar que o meropenem é um antibiótico forte, para Stenotrophomonas não. Então, eu não vou dizer que ele é forte ou ele é fraco, ele é inadequado. Por isso que é importantíssimo a gente saber como escolher bem um antibiótico. Uma penicilina é um antibiótico antigo, lá da década de 40, que é capaz de eliminar uma meningococcemia, uma doença gravíssima. Quando bem indicado, o antibiótico ele passa a ser adequado e não forte ou fraco. Eu vou trazer para você aqui as 3 etapas da antibiótico terapia. Realmente vou fazer algo passo a passo. Quais são as 3 etapas? Vou mostrar para você. A primeira etapa é o início. A segunda etapa é o meio. E se você já adivinhou, a terceira etapa é o fim. Poxa, professor, mas você está dando essa aula aí para apresentar para mim isso? Início, meio e fim? Não, peraí. Eu te falei que eu vou ensinar passo a passo. Vou te ensinar os detalhes da antibiótico terapia. Não vai ser uma aula que você vai ficar perdido. Você vai começar a enxergar sentido naquilo que você não enxergava, certo? Você vai ver ordem no caos. Então vamos começar bem do começo, você vai entender direitinho. A primeira etapa que você tem que conhecer é a decisão de iniciar o tratamento. No início do tratamento, eu tenho que tomar algumas atitudes, fazer algumas avaliações e definir bem por onde começar, se é que eu vou começar o antibiótico para esse paciente, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso é fazer um bom diagnóstico clínico. Eu devo examinar o paciente, fazer a anamnese. Tudo começa na anamnese. Lembra que a clínica é soberana. Você já ouviu falar isso muitas vezes, é clichê, mas é a mais pura verdade. A clínica é soberana. Você começa a avaliar o paciente não pelo exame laboratorial, não pelo ecocardiograma, você examina na conversa, você examina no primeiro contato visual, você já começa a avaliar o paciente. É um paciente que tem sinais de sepsia, você consegue identificar só no olhar, às vezes, né? Então, você vai examinar o paciente, ectoscopia, exame clínico completo, com anamnese, e vai decidir se o paciente tem uma infecção ou não, né? Esse paciente precisa de antibiótico ou não. Tudo começa assim. Trouxe aqui 2 exemplos para você, né? Exemplo 1, paciente com febre, chega na emergência, febre, tosse produtiva com escarro purulento, dor ventilatória dependente, estertores crepitantes em base direita. O que é que esse paciente você acha que ele tem? Ele tem sinais clássicos de uma doença que é a pneumonia bacteriana, pneumonia adquirida na comunidade. Esse é um paciente que eu já tenho sinais clínicos que me indicam uma provável infecção. E aí eu já posso me iniciar, né, na avaliação para tratamento para esse paciente. Ou essa paciente aqui chega para mim, ela me diz o seguinte: doutor, eu estou com febre há 1 dia e há 3 dias eu comecei a ter uma ardência para urinar, tenho disúria. Quando você examina a paciente, você detecta que vai ter uma dor à percussão lombar à direita. O que é que essa paciente tem? Quer dizer, você usou os dados clínicos para direcionar o seu raciocínio, seu diagnóstico. Estamos falando aqui de uma provável pielonefrite. Quer aprender a tratar pielonefrite? Quer aprender a tratar pneumonia? Vamos conversar ao longo da aula, certo? Então, é importantíssimo a avaliação clínica. Em seguida, você vai investigar ou vai decidir se precisa de algum exame para diagnóstico microbiológico. Nem toda infecção precisa, nem toda infecção é útil coletar cultura. Certo? Infecções mais leves, infecções sem repercussão clínica importante, uma erisipela, uma pneumonia que não está grave, mesmo a infecção urinária, que é só uma cistite, né, uma infecção sem sinais de complicação, eu posso iniciar o tratamento sem cultura. Em outras situações mais graves, com certeza vou pedir cultura. Uma suspeita de endocardite, bacteremia, sepse, uma suspeita de osteomielite, vou conseguir um fragmento de material para cultura e assim por diante. Em resumo, o que você vai fazer? Avaliação clínica, diagnóstico sindrômico e diagnóstico microbiológico se indicado. O segundo passo da fase inicial é definir qual é a gravidade desse paciente. Se o paciente tem urgência em iniciar antibiótico ou não. Então, eu preciso acertar o timing aí, né? Eu preciso acertar o momento adequado. Por exemplo, tá? Eu tenho 2 exemplos para você. O primeiro caso aqui é um paciente com febre há 24 horas, cefaleia e rigidez de nuca,
petequias, enchimento capilar lento, está prostrado, o paciente está visivelmente mal e uma PA de 70/40, o paciente está grave, um paciente suspeita de meningite bacteriana. Eu posso esperar? Não, esse paciente tem uma suspeita grave, uma suspeita grande de uma infecção grave, tem sinais de gravidade, eu acho que é uma meningite, vou funcionar o líquor, se não tiver contraindicação, começar antibiótico em seguida, vou coletar material antes. No outro caso aqui, a gente tem um paciente com febre há 3 dias, dor de garganta e coriza, bom estado geral, sinais vitais estáveis. Esse paciente, estou preocupado? Estou menos preocupado em iniciar antibiótico. Eu posso observar, provavelmente ele tem uma infecção de vias aéreas superiores, uma faringomidalite viral, e aí eu não vou precisar iniciar antibiótico. Pode ser que esse paciente venha precisar, pode ser que seja um início de uma doença, ou pode ser que se complique uma infecção bacteriana, mas nesse momento eu não vou iniciar. Então eu gosto de usar essa analogia da bomba e o pavio. Depende do tamanho do teu pavio, em relação à bomba, você pode iniciar antibiótico mais precocemente ou não. Paciente grave, séptico, eu vou iniciar antibiótico rapidamente. Paciente que não tem sinal de gravidade ou uma doença que exija muitas vezes um diagnóstico microbiológico para iniciar o tratamento, aí eu posso aguardar mais, né? Então, só para deixar claro aqui para você, por exemplo, sepse, meningite, neutropenia febril, são situações em que eu vou iniciar o antibiótico rapidamente, não posso esperar. Esse paciente está sujeito a uma degradação clínica rápida. Agora, um paciente estável, que não tem sinal de gravidade, um quadro subagudo, o paciente está com 3 meses de febre, eu preciso iniciar antibiótico? Não, vou investigar melhor esse paciente, vou definir o tratamento. Ou uma infecção que exija um diagnóstico microbiológico para iniciar o tratamento. Por exemplo, uma osteomielite crônica. Eu não posso começar antibiótico antes do tratamento, antes de pelo menos ter coletado a amostra para a cultura, porque eu vou precisar guiar esse tratamento, um tratamento prolongado, né, de semanas, meses, e aí é a mesma coisa em endocardite. Né? Endocardite aguda, séptica, eu coleto cultura e começo o antibiótico. Endocardite com 2 meses de evolução, o paciente está bem, só está perdendo peso, está com febre, mais estável, sem sinal de degradação clínica grave, eu vou lá, coleto cultura hoje, daqui uma hora coleto de novo, amanhã posso coletar de novo e vou aguardando para ver se eu preciso começar antibiótico, o paciente piora ou não. Então, muito importante essa noção da definição de urgência, né, para iniciar o tratamento. E nesse momento também eu vou definir se o tratamento é empírico ou dirigido vai ser realizado. Dirigido é aquele que eu já tenho diagnóstico de cultura, diagnóstico microbiológico, e tratamento empírico é aquele que eu vou fazer direcionado para uma síndrome clínica, né? Eu não tenho diagnóstico ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou dirigir para os sintomas. Eu não sei qual que é a bactéria que está causando, mas me parece uma pneumonia. Opa, vou tratar para a pneumonia. Me parece uma infecção urinária, vou direcionar para a infecção urinária. Em algumas situações eu não tenho foco definido, vou tratar como sepse aí com tratamento mais de amplo espectro, certo? Importante, características do hospedeiro, características do paciente. Você tem que conhecer o seu paciente, você tem que saber os detalhes dele. Muitas vezes me pergunta, alguém me encontra, né, no hospital e fala assim, doutor, é bom tal antibiótico para tal paciente? É bom usar ceftriaxona para infecção urinária? Depende do paciente, depende da infecção. Eu preciso saber quem é esse paciente. É um paciente idoso, é um paciente com problemas de saúde prévios, que usou antibiótico ou não usou antibiótico. Então, isso tudo vai mudar a conduta em relação ao paciente. Por exemplo, crianças, eu vou evitar algumas classes de antibiótico. Eu vou evitar usar quinolona porque pode fazer artropatia, alteração, alteração de cartilagem, né, em articulação. Tetraciclina eu vou evitar também, né, para alteração óssea, alteração dentária, pode manchar os dentes da criança. É proibido usar? Não, mas eu vou evitar. Você tem que procurar uma opção menos agressiva. Gestante, a gente tem que tomar cuidado também. Mesma coisa, quinolona e tetraciclina podem fazer mal para o feto. Então, sempre pense na gestante em relação ao que pode passar a barreira placentária e aí fazer algum dano para o feto, né? Sulfametoxazol, trimetoprim, por exemplo, eu não uso ou evito de usar no final da gestação por risco de kernícteros. É proibido? Não é. Se a indicação for muito forte, eu vou usar, mas eu tenho que estar atento aos efeitos adversos, né? Idosos têm efeitos adversos mais frequentemente, disfunção renal, maior sensibilidade aos medicamentos. Eu tenho que saber se o paciente é alérgico a alguma coisa. Eu tenho que saber se o paciente tem disfunção renal ou disfunção hepática. Por quê? Com disfunção renal ou disfunção hepática, eu tenho que evitar medicações que possam fazer dano maior para o órgão e mesmo em alguns casos eu tenho que corrigir a dose de acordo com a disfunção. Depende do metabolismo, né, do medicamento. Uso recente de antibióticos, muito importante. O paciente usou 2, 3 antibióticos nos últimos 2 meses, eu tenho que já pensar em uma estratégia diferente, porque talvez aquele antibiótico não funcione, porque ele já selecionou bactérias resistentes.
Presença de prótese, uma infecção num joelho com prótese e sem prótese é completamente diferente. A prótese atrapalha o tratamento e muda a conduta. Imunossupressão, um paciente que é neutropênico febril, fez uma quimioterapia, está muito mais sujeito a uma infecção grave do que um paciente que não fez. Então, eu tenho que conhecer os dados do paciente. E isso vai entrar, né, lá na anamnese do meu paciente. E tem que conhecer o antibiótico também, né? Que característica eu quero para esse meu paciente, para esse meu tratamento. Eu tenho que conhecer o espectro de ação do antibiótico. Né? Tem que saber que tipo de bactéria que esse antibiótico trata. Eu não vou tratar uma infecção urinária com um antibiótico que não age nas principais bactérias da infecção urinária. Eu preciso saber o nível tecidual que este antibiótico atinge na região em que eu quero tratar, naquele tecido. Então, se eu quero tratar uma infecção urinária, se eu usar um antibiótico que não age nos rins, que não atinge um nível adequado no rim ou na urina, não vai me servir. Ele pode ser bom para aquela bactéria, mas não vai resolver meu problema. Tá? Absorção oral. Se eu estou pensando em tratar em casa o paciente, especificamente, preciso de um tratamento que vá absorver bem por via oral. Né? O custo é muito importante isso também, porque alguém vai pagar essa conta, né? Ou o paciente, ou o plano de saúde, ou o Sistema Único de Saúde. Alguém paga. Né? A gente sempre vai tentar juntar aqui todas as características do antibiótico, selecionando aquele melhor, e o custo envolve também, e os efeitos adversos eu tenho que conhecer também. Então, assim, vou deixar uma dica para você. Você vai atender um paciente, você atendeu um paciente, você está na residência ou no internato, viu um paciente lá e o preceptor, por exemplo, prescreveu um antibiótico. Prescreveu amoxicilina com clavulanato por uma infecção respiratória, uma pneumonia. Você não conhece bem esse antibiótico, né? Você está numa situação de aprendizado, você chega em casa, você vai estudar e vai ler qual é o efeito adverso, qual é a dose, o que pode acontecer se eu tomar, se eu não tomar. Vai conhecendo o antibiótico dessa maneira, tá? Porque não existe um manual pronto de antibiótico para resolver a tua vida. Você vai ter que ir estudando. Né? Pega os guidelines, os consensos brasileiros, internacionais de tratamento das doenças infecciosas e vai estudando. Pega um livro de farmacologia, vai estudando. Um livro de infectologia e vai estudando. Né? Uma base de dados aí que você tem acesso na sua faculdade. Estude aos poucos. E aquilo vai sedimentando. Isso aí é fantástico. A melhor maneira de estudar é essa. Né? Tanto com doença, como aqui nesse caso, como antibiótico. Você lê hoje sobre amoxicilina e clavulanato, você leu sobre quinolona, daqui a pouco, daqui a 3 meses, você vai atender outro paciente, quinolona, vai lembrar, opa, quinolona é uma droga que pode dar elevação do intervalo QT no eletrocardiograma. É uma droga que pode fazer lesão de tendão, tem que ficar atento a isso. Você vai aprendendo, é isso que você tem que fazer. Certo? Então, conheça o seu antibiótico. Então, a gente passou do início, agora vamos para o meio e o fim. O que significa isso? A manutenção do tratamento, a reavaliação durante o tratamento e também o término do tratamento. O infectologista adora o quê? Terminar o tratamento de antibiótico. A gente não gosta do antibiótico, a gente quer tirar o antibiótico do paciente o mais cedo possível. Né? A gente quer dar a dose adequada, para o paciente certo, pelo tempo correto, pelo menor tempo necessário. Eu não vou dar antibiótico por 10 dias para alguém que pode ser tratado por 5 dias. E isso faz diferença na vida do paciente. Vai interferir, vai dar mais efeito colateral, vai dar diarreia, vai causar outras infecções, seleção de bactéria resistente. Vou usar o antibiótico no momento indicado, certo? Ajustar o tratamento. A primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu posso precisar adequar o tratamento. Comecei um antibiótico, mas eu recebi uma cultura de urina, como essa, por exemplo. Digamos que é uma paciente com infecção urinária e está usando um antibiótico, está internada, e eu resolvi iniciar ceftriaxona, né, ou amicacina intravenosa para esse paciente. Vou dar uma olhadinha no antibiograma. Olha só, uma Escherichia coli, bactéria que mais causa infecção urinária. Olha que antibiograma bonito, teste de sensibilidade bonito. Tudo S, tudo suscetível, sensível. Posso, em teoria, usar qualquer antibiótico desse que vai funcionar. Mas claro que não. Eu vou escolher aquele, como eu falei, com uma boa tolerabilidade por via oral, boa absorção, bom nível tecidual renal, se for uma pielonefrite, bom nível urinário, que custe pouco e que não faça muito mal para o meu paciente. Então, eu estou dando ceftriaxona, estou dando meropenem, eu vou adequar. O que eu posso fazer aqui? Posso dar, se for uma pielonefrite, posso dar desde cefuroxima, amoxicilina clavulanato, né? Posso dar ciprofloxacino. Se for uma cistite mesmo, depois a gente vai conversar sobre isso, posso dar quinitrofurantoína, né? Então, isso é importante. Se eu pedir cultura, eu tenho que reavaliar esse paciente. Não posso deixar a cultura perdida lá. Eu recebi a cultura, vou ficar atento e vou fazer o ajuste. Eu posso receber uma cultura como essa, por exemplo. Estou dando sulfametoxazol com trimetoprim. Opa,
é resistente. O paciente não está melhorando, recebi a cultura, o que eu vou fazer? Eu vou trocar. Uma pielonefrite, posso usar ciprofloxacino, olha, está suscetível. Então, essa reavaliação microbiológica é muito importante. Além da reavaliação por exame, eu vou precisar avaliar o paciente também em relação ao seu efeito, né? O paciente está melhorando ou não está? Eu tenho que estar atento, não posso dar um antibiótico e esquecer o paciente, né? Quanto mais eu puder observar esse paciente, melhor. Então, se eu dou um antibiótico, mando o paciente embora, nunca mais retorne aqui, por favor, obrigado, aí você está perdendo a chance de reavaliar esse paciente. O melhor é você poder avaliar, certo? Como é que eu avalio essa questão da resposta? Resposta clínica, de novo, pessoal, a clínica é soberana. O paciente tem uma infecção urinária, começou a tomar antibiótico, em 1, 2 dias, qual era o sintoma? Era febre e disúria. A febre tem que melhorar, né? 2, 3 dias, a febre não melhorou, a disúria está igual, opa, alguma coisa está errada. Então, a resposta clínica, na maioria das vezes, é a principal resposta. É a primeira e é a primeira que você tem que ficar mais atento e investigar com o paciente. Laboratorial, às vezes você vai fazer laboratório de controle, paciente mais grave, tem marcadores inflamatórios elevados, proteína C reativa, leucocitose, e aí você vai vendo que isso vai melhorando, é um sinal também direto de melhora. Outras situações eu preciso até de cultura de controle, uma endocardite, né? Eu fiz lá a cultura, cresceu Staphylococcus aureus no sangue, eu vou repetir essa cultura para saber se o paciente negativou a cultura ou se a bactéria está circulando ainda no sangue. Eu botei imagem aqui também, a imagem ela é uma melhora mais tardia. Então, na pneumonia pode levar algumas semanas para um paciente melhorar o seu raio-x. Então, não se assuste se você tem um paciente tomando antibiótico para pneumonia, em 3 dias está febril, em 4 dias se está melhor, está comendo melhor, está mais exposto, 5 dias, 7 dias está curado. Faz uma radiografia de controle 7 dias depois, está lá a mesma imagem. Assim, opa, tem que tratar mais tempo? Não. Você tratou o paciente porque a resposta da imagem é mais tardia. Em relação à resposta inadequada, o que eu tenho que ficar atento? Tenho que ficar atento em relação ao tratamento que eu estou fazendo. O paciente não melhorou, 2 coisas aconteceram. Uma das duas, ou o diagnóstico está errado, estou tratando algo que não é o que o paciente tem, estou tratando uma infecção e o paciente tem lúpus, estou tratando uma infecção e o paciente tem um linfoma. Ou estou tratando com o tratamento errado, antibiótico inadequado, pela via inadequada, né? Um antibiótico que não concentra na urina, não concentra no rim, o paciente tem infecção urinária, isso está errado. Então, muita atenção a isso, certo? E efeitos adversos. Qualquer prescrição de medicação, você tem que ficar atento a efeito adverso. Como eu falei de novo, conheça o medicamento que você prescreve. Prescrever um medicamento, não sabe, está lá no internato. Vai lá e dá uma olhadinha, né, no livro, procura na internet, bula do remédio, dá uma lida no efeito adverso, e você tem que conhecer os mais comuns, né? Em reação adversa, temos algumas como hipersensibilidade, que pode ser imediata e pode ser graves, como anafilaxia com penicilina, ou até Stevens Johnson, né, com beta-lactâmico, ou com sulfametoxal trimetoprim, ou toxicidades outras, né? Você tem que conhecer, você tem que saber que aminoglicosídeo, né, amicacina, gentamicina, causam disfunção renal e ototoxicidade. O paciente vai ter lesão vestibular, ele vai ficar com dificuldade de caminhar, pode ficar com surdez também, hipoacusia, né? Tem que saber que o Bactrim pode causar a longo prazo, pode causar uma anemia, pode causar disfunção renal, hipercalemia. Você vai conhecendo os efeitos adversos da medicação. Como é que eu vou fazer? Adianta eu pegar para você e colocar uma tabela aqui com todos os efeitos adversos? Não adianta. Você tem que saber o caminho certo do uso antibiótico e ao tempo, né, ao longo do tempo, vai estudando, vai lendo e vai absorvendo. Aqueles antibióticos que você usa mais, você vai saber mais, porque você usa mais, você lê mais. Não esqueça de estudar sobre isso e aí você vai adquirindo esse conhecimento. É uma coisa passo a passo, certo? E a duração do tratamento, né? A duração do tratamento existe esse mito que só pode tratar com múltiplos de 5, múltiplos de 7. Eu posso dar 5 dias, 7, 10 ou 14. Quer dizer, se eu der 13 dias de antibiótico, a bactéria não vai morrer, né? Só vai curar a infecção se eu fizer 10 dias ou 14. 11 dias, não. Gente, isso não existe, né? Isso aí é uma coisa para ficar mais protocolar. 5 dias, 7 dias, e os estudos são baseados nessas durações, né? Porque alguém tem que desenhar um estudo, eu vou lá e coloco 7 dias no estudo contra 3 dias. Se 3 dias foi melhor ou não foi inferior, posso publicar que 3 dias não é inferior. Mas o mais importante é você entender, né, que é importante a resposta clínica. A paciente ficou 3 dias, tinha uma pneumonia. No terceiro dia está febril, está melhor, comendo, mais disposto, com menos tosse, está funcionando, não preciso fazer 20 dias de tratamento, né? Agora chegou no 7º dia, o paciente está com febre ainda,
algo está errado. Ou tem que aumentar a dose, ou trocar um antibiótico, ou investigar de novo o paciente. Depende também do tipo de infecção. Algumas infecções exigem tratamento longo. A maioria não passa de 7 dias. A maioria 7 dias é suficiente. Mas, por exemplo, endocardite bacteriana, né, um abscesso pulmonar, tuberculose, uma infecção articular de osso, aí o tratamento é mais longo, mas são as exceções. Fatores de complicação também, né? O paciente é imunossuprimido, o paciente tem uma prótese, um corpo estranho, um abscesso, tudo isso eu tenho que avaliar, né? Um abscesso tem que ser drenado, uma prótese talvez tenha que ser trocada cirurgicamente, e assim vai. Resumindo, né, chegamos agora numa parte de coisas que você não deve fazer. Presta atenção aqui, tá? Erros que muita gente faz, talvez você já tenha feito, eu mesmo já devo ter feito, e a gente tem que ficar atento para não sofrer, não causar isso para o seu paciente. Primeira coisa, prescrever antibióticos sem indicação. O paciente tem uma infecção viral, tem uma amidalite, uma faringite viral, muito discreta, tem coriza, né? Eu não preciso de antibiótico para esse paciente, talvez. Eu tenho uma lesão cutânea que não é infecciosa. Eu posso ter uma hiperemia na pele que parece uma erisipela, mas não é. Posso estar dando antibiótico errado. Esse paciente, na verdade, tem uma insuficiência cardíaca e faz ali uma lesão que parece, né, uma erisipela, mas na verdade a lesão é bilateral, a lesão coincidiu com o fato de ter parado de tomar seu diurético, e aí você avalia o paciente como um todo, vê que não tem febre, vê que não tem calor local, e se o paciente não tem erisipela, não vou dar antibiótico. Tratar cultura positiva sem infecção. É comum pedir uma urocultura, uma cultura de urina para um paciente sem sintomas. E aí a mulher, especialmente, pode ter uma colonização na sua urina, uma bacteriúria assintomática, que está ali aquela bactéria sem fazer mal algum, eu vou dar antibiótico, não vou eliminar aquela bactéria, vou selecionar a bactéria resistente. Quando ela tiver uma infecção urinária, aí sim vai ser difícil de tratar. Não descalonar. O que é descalonar? É reduzir o espectro do antibiótico, como eu falei no começo. Estava usando meropenem, posso trocar para ceftriaxona, posso trocar para amoxicilina, que seja. Vou reduzir o espectro de ação. E prescrever amplo espectro sem necessidade. Vou dar vancomicina com meropenem para todos os meus pacientes. Porque aí eu acerto o tratamento sempre. Né? É errado. Porque eu vou causar dano para esse paciente. Eu vou estar fazendo mal para ele. Porque eu vou selecionar, eu vou eliminar aquelas bactérias que nos ajudam, que estão no nosso organismo, nos protegendo, né? E vai causar seleção de bactéria multiresistente. Certo? Então, encerramos aqui a parte inicial, espero que tenha ficado claro. Vamos passar para a segunda etapa, que é a parte de microbiologia básica, né? Ou conheça os seus inimigos. A gente tem que conhecer as bactérias, onde elas habitam e o que podem fazer com a gente para a gente poder selecionar o tratamento. Tá? Primeira coisa que você tem que entender na hora de escolher um antibiótico. Onde está a infecção? O paciente vai dar dica para você, né? Na sua anamnese, no seu exame físico. Vai ter um sintoma ali que indica uma pneumonia, que indica uma infecção urinária, que indica uma infecção, um abscesso dentário. Eu tenho que saber onde é que está essa infecção. Eu tenho que saber quais são os prováveis micro-organismos. Né? Cada sítio desse tem um tipo de colonização diferente. Né? E qual antibiótico que eu posso usar? Quer dizer, eu preciso escolher um antibiótico que, ao ser administrado para o paciente, vai chegar naquela região. Já falei isso para você hoje, mas vou insistir. Não adianta dar um antibiótico para o pulmão, para a pneumonia, com um antibiótico que não tem nível pulmonar. Não adianta dar um antibiótico por via oral, não absorve bem e não vai entrar no osso para tratar uma osteomielite. Então, isso você tem que saber. Se eu não sei, eu vou lá e leio, né, estudo. Hoje em dia, informação não falta. O que é mais difícil é você saber manejar isso. Então, se você sair dessa aula aqui sabendo esses detalhes, por onde andar, você não precisa se preocupar. Eu não sei todos os antibióticos. Não, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E você vai adquirir informação e conhecimento com a prática clínica e com o estudo diário, certo? Eu fiz uma tabelinha para vocês aqui, um esquema mostrando os principais, uma diagramação para ajudar na visualização das bactérias. Tá? Tem todas as bactérias aqui que causam doença? Claro que não. Tem bactérias que não estão aqui que são importantes? Tem. Agora, como eu falei, não adianta eu querer ensinar tudo para vocês hoje. Né? Se você quer saber tudo sobre antibióticos, sobre microbiologia, você vai fazer uma residência de infectologia, vai fazer uma faculdade de farmácia, estudar toda a parte de antibiótico e passar 50 anos estudando e não vai aprender. Tá? Então, a gente está aqui numa aula que é para direcionar o seu entendimento e conhecer o principal. Sabendo isso daqui, você resolve a maioria das infecções. Tá?
Não é tudo, mas é a grande maioria das situações serão resolvidas aqui. Então, primeiro, falar dos gram-positivos, são aquelas bactérias que se coram na coloração de gram, fortemente na coloração roxa, né? Até fiz aqui a cor já batendo com isso. São Staphylococcus, tá? Staphylococcus aureus, eu botei o MSSA aqui, que é o sensível à oxacilina ou meticilina. E coloquei o MRSA também, que é o resistente, né? Saprofíticos, epidermides, e os streptococcus temos vários, mas eu resolvi optar aqui para colocar os piógenes, que é os streptococcus do grupo A, e pneumoniae também, que são importantes, e os enterococcus, certo? Passando aqui para o próximo grupo, gram-negativos, são bactérias, né, que podemos chamar, por exemplo, de enterobactérias, que habitam o nosso intestino. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, aí vem Serrácea, temos também Proteus, várias, né? Aqui eu coloquei as principais. Alguns gram-negativos são as bactérias respiratórias, eu coloquei entre aspas aqui o nome que eu que coloquei, isso aí não é uma classificação oficial, tá? Hemófilos, influenza e Moraxella catarrhalis, você vai saber já por que que tem esse nome, né? Outras importantes, pseudomonas, é mais relacionada à infecção imunossuprimida ou infecção adquirida no hospital, e a Neisseria meningitidis também, que é um diplococcus gram-negativo que causa doença meningocócica, que é uma doença grave. O que mais que nós temos aqui? Os atípicos. Os atípicos têm esse nome, né, porque eles causam doenças atípicas. Essa foi a divisão original, né? Causava uma pneumonia que não é uma pneumonia tão com aquele quadro clínico tão clássico, né? Podemos chamar de atípico também bactérias que não têm parede celular, então não se coram por gram. Dessas aqui, a legionela tem parede, tá? Mas Mycoplasma e Chlamydófila não. Você tem que saber, né, isso porque isso vai impactar no tratamento do paciente. O que mais que nós temos? Os anaeróbios. Os anaeróbios nós temos os de cavidade oral, que são Streptococcus, Fusobacterium, né, outros Streptococcus, que vivem na cavidade oral. E temos também aqueles que habitam o intestino, especialmente bacteroides frágeis. Ah, tem outros? Tem, claro que tem. Né? Tem clostridioides, mas esses aqui, para a gente focar hoje na aula e ter um direcionamento, certo? Senão eu vou ficar aqui 3, 4 dias falando o nome de bactéria e não vai adiantar nada para vocês. Né? Então, essa tabelinha aqui, guardem na sua cabeça, tente entender como que funciona aí a divisão da microbiologia. Agora vamos falar dos sítios, né, de cada região e que tipo de bactéria que habita ali. Falando da pele, o que nós temos na pele? Se eu pegar um swab, fizer uma cultura da minha pele, é muito provável que eu vou encontrar uma dessas bactérias, certo? Streptococcus, Piógenes ou Staphylococcus. Qual Staphylococcus que eu posso ter na pele? Mais comum é epidermides, né? Um coagulase negativo, que é um colonizante de pele e raramente causa infecção quando não há nenhuma situação que favoreça a infecção, porque ele é pouco patogênico. Né? Não vai ter infecção de pele por Staphylococcus epidermidis num paciente jovem saudável. Vai ter infecção por Streptococcus pyogenes ou por Staphylococcus aureus. Mas são esses que atuam aí na nossa pele, que vivem na nossa pele. O que mais que nós temos? Cavidade oral. Na cavidade oral, nós temos basicamente Streptococcus, não é o Piógenes, né? Streptococcus do grupo Virions é o mais comum, e nós temos esses anaeróbios aqui de cavidade oral, certo? Vias aéreas superiores, nós temos Streptococcus pneumoniae, que pode colonizar as vias aéreas superiores, temos Haemophilus influenzae e Moraxella catarrhalis, né? Lembra dos gram-negativos que eu botei com bactérias respiratórias. E a Neisseria meningitidis, ele não é um colonizante típico que fica colonizando, mas ele pode colonizar as vias aéreas e a partir daí causar a infecção meningocócica ou meningite meningocócica, né? No trato digestivo, a gente separa mais ou menos em trato digestivo superior e inferior. No superior, nós vamos ter enterobactérias, enterococos, tá? O pessoal faz muita confusão, às vezes, enterococos com enterobacter, enterococos com enterobactérias. Enterococos é gram positivo, enterobactéria é gram negativo. E o trato, então, digestivo inferior, nós vamos já ter bastante anaeróbio, né? Bacteroides são os principais, e continuamos tendo enterococos e enterobactérias. Tem muito mais que isso, né? Tem muito mais que isso, mas quando a gente tem uma infecção que vem dessa região, a gente tem que saber que provavelmente esses agentes estão ali. E quando a gente trata empiricamente, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que saber. Opa, pele, Streptococcus grupo A, né? Piógenes, Staphylococcus, e assim vai, né? Vamos agora falar um pouquinho sobre as principais síndromes infecciosas, as doenças que você precisa saber tratar e saber manejar, né?
com essas doenças aqui, você vai tranquilamente resolver a grande maioria das infecções, certo? Não adianta você querer saber tratar. Professor, eu quero assistir essa aula para aprender a tratar a Klebsiella pneumoniae, produtora de carbapenemase, NDM, né, metal-beta-lactamase, Nova Delhi, seja resistente a ceftazidima. Gente, não é isso que você tem que aprender agora, né? Isso aí deixa para mim, deixa para o infectologista. Aqui você tem que aprender o básico, né? Não adianta você querer atropelar e não saber o básico. Vamos falar então de infecção de pele e partes moles, fazer uma pequena revisão aqui do tema, né? Essa infecção pode ser classificada de acordo com a profundidade do acometimento. Lembra das camadas, né? A gente tem a epiderme, depois a derme, a hipoderme e por baixo a face muscular e músculo. E tem os anexos, né? As glândulas, folículo piloso. Aqui desse lado você vai ver as infecções que podem acontecer, né? Então, primeiro, o impetigo mais superficial, é uma infecção que comete muito criança, né? Nós temos aqui a erisipela. A erisipela, você já nota que ela atinge não só a epiderme, mas também a derme. E olha que interessante. A erisipela, ela tem uma característica que é essa delimitação muito bem marcada. Olha só aqui nessa foto aqui. Você consegue ver onde começa e onde termina a infecção. Isso é uma característica da erisipela. Você tem aquele aspecto ali, né, de casca de laranja que fica na pele, bem avermelhado, calor local. E essa infecção ela é causada por Streptococcus pyogenes 95% das vezes. Então isso ajuda no tratamento. A celulite é como se fosse uma erisipela, mas mais profunda, né? Olha só, a celulite ela não pega só a epiderme e a derme, mas ela atinge um pedaço da hipoderme também. Então é uma infecção mais difícil de determinar até onde ela vai, até onde ela começa, onde termina. A transição aqui, ó, ela não é tão clara. O paciente tem mais edema, né? E isso também é importante você saber diferenciar uma coisa da outra. Aqui o paciente tem uma úlcera crônica, né? Nessa região, e foi porta de entrada. Então, nessas infecções, geralmente você tem na erisipela, você tem que procurar se tem uma micose ali intertrigo, né, entre os dedos do pé, que pode ser uma porta de entrada que causou a infecção. Outras infecções, folículo piloso, nós podemos ter aqui a foliculite, podemos ter furúnculo, que é uma infecção que acomete, né, mais profundamente a secreção. Foliculite é mais superficial, né, uma pústula ao redor do pelo, e o furúnculo tem infecção que acomete aí, todo o folículo, né? E essa imagem aqui fica bem clara para você. A erisipela, olha só, ela é bem mais superficial e a celulite acomete o tecido subcutâneo. E a gente pode ter abscesso, isso aqui é muito importante, você tem que ficar atento, né? Tem abscesso, tem duas coisas que tem que pensar. Se tem abscesso, você tem que drenar, né? Porque o antibiótico não vai entrar aqui, ele não consegue agir adequadamente. Se tem abscesso, tem que drenar. Além disso, o abscesso, ele é geralmente, né, de pele relacionado ao presente Staphylococcus aureus. Então, é mais raro você ter um abscesso bem formado, né, com bastante secreção, causado por Streptococcus. Então, isso é uma regra geral. Então, vamos falar um pouquinho dos agentes bacterianos. Já comentei alguma coisa, né, mas lembrando da pele, então, temos Staphylococcus e Streptococcus, e na celulite, né? Eu vou começar ao contrário, na erisipela. Erisipela, como eu falei, grande maioria Streptococcus pyogenes, e depois a celulite pode ser pyogenes ou pode ser aureus também, né? Já o abscesso, geralmente tem Staphylococcus. Então, aqui você começa a entender, né, que tipo de antibiótico você vai usar, certo? Para usar esse tratamento, para fazer esse tratamento, a gente gosta muito de usar antibióticos beta-lactâmicos. E aqui eu vou começar a usar agora essas síndromes clínicas para introduzir as classes principais de antibiótico. Vou falar um pouquinho de beta-lactâmico. De beta-lactâmico é o antibiótico que os infectologistas mais gostam, né? Porque é um antibiótico que tem uma boa aceitação, menos efeitos adversos, age muito bem, é bactericida, tem uma boa atinge níveis séricos em vários tecidos. Então, é um antibiótico muito bom quando indicado aí para a bactéria adequadamente, né? Só para a gente relembrar aqui, então, o beta-lactâmico tem um anel beta-lactâmico, né, que é essa estrutura aqui. Temos as penicilinas, as cefalosporinas, carbapenêmicos. Eu vou focar aqui nas duas primeiras, né, penicilinas e cefalosporinas, que são aquelas que você vai usar na atenção primária, numa emergência, né? Deixa o carbapenêmico numa situação, uma outra aula. O anel beta-lactâmico, então, faz parte, né? Eles atuam na parede celular. Olha só essas imagens para relembrar. A gente tem bactéria gram-positiva, olha a corada aqui bem roxinha.
e a gram-negativa que não se cora. Diferença na parede, basicamente, a parede da gram-positiva é bem mais espessa e a parede da gram-negativa é uma parede mais fininha, né? Eles atuam onde? Na parede celular, justamente na produção da parede. Deixa de produzir a parede celular quando é exposta ao antibiótico, né? E como é que age o antibiótico? Ele se liga numa proteína da bactéria chamada PBP, que é a penicilina, a proteína ligadora de penicilina, né? Nesse caso, é aí que funciona. Isso é importante para você entender a resistência dos antibióticos também. Rapidamente aqui, as penicilinas, temos quais? As naturais, que levam o próprio nome dela, né? As anti-estafilocócicas, que agem no estafilococcus bem. As aminopenicilinas são a ampicilina e a amoxicilina, e podemos usar também associado ao inibidor de beta-lactamase. Eu vou explicar tudo isso em sequência, né? As cefalosporinas nós dividimos em gerações, a primeira até a quinta. Vamos lá, vou falar um pouquinho sobre a ação das penicilinas e as aminopenicilinas, que são a amoxicilina e a ampicilina, que são ações muito parecidas. Elas são, uma é semissintética, outra é natural, e a gente vai ter uma eficácia, né, muito semelhante até, na maioria das vezes. Onde é que vai agir bem? Nos gram-positivos vai agir em streptococcus, piógenes principalmente, tá? Pneumonia pode funcionar também. Em alguns casos, especialmente em meningite, aí a situação muda um pouco, mas vai funcionar bem na maioria das vezes, infecção respiratória. Enterococos, quando a gente fala em enterococos, a amoxicilina e a ampicilina, especialmente a ampicilina, é a principal droga para tratar. Então tem que lembrar disso também. O que mais que nós temos? A Neisseria meningitis, que não é nosso foco de tratamento aqui na aula, mas funciona bem a penicilina também na maioria das vezes. E age também naqueles anaeróbios de cavidade oral, né? Olha que os gram-negativos, eles estão mais clarinhos aqui em azul, né? Por quê? Porque essas bactérias aqui, elas têm um mecanismo de defesa que vai protegê-las contra a ação do antibiótico, né? Que mecanismo é esse? É um mecanismo de resistência. Esse mecanismo é a produção de uma enzima que degrada. Então a bactéria está ali, ela vai ser exposta à penicilina, a penicilina vai chegar aqui, né? Olha só essa imagem, e aí a bactéria produz a enzima chamada beta-lactamase, que degrada ali o anel beta-lactâmico e não vai funcionar, deixa de funcionar. Então, quem que faz beta-lactamase? Desses aqui, volta lá, é Staphylococcus aureus, tá? Staphylococcus aureus resistente à penicilina, que é o mais comum, a ampicilina também, a amoxicilina, é aquele que produz a penicillinase, uma beta-lactamase. E as enterobactérias, essas respiratórias aqui, também produzem beta-lactamase, então o tratamento não vai ser muito bom, pode ser que funcione, a maioria das vezes não vai funcionar. Como é que eu posso reverter isso? Presta atenção, eu posso adicionar um medicamento chamado inibidor de beta-lactamase. Esse medicamento ele vai agir na beta-lactamase antes de ela conseguir agir no antibiótico. Então, quando eu acrescento aqui o clavulanato na amoxicilina, quando eu acrescento o sulbactam na ampicilina, eu só estou tentando impedir a ação da beta-lactamase, né? Ele não vai agir na bactéria na maioria das vezes, com algumas raras exceções, certo? Outra maneira de resistência aos beta-lactâmicos é essa situação aqui. Imagina, eu falei para você que é PBP, é o sítio de ligação, como se fosse a fechadura. E o antibiótico é como se fosse a chave, né? Vai se ligar na fechadura. Ou a bactéria vai lá, numa seleção, genética, numa alteração, numa mutação, e modifica essa fechadura, modifica a PBP. E o antibiótico não encaixa mais, não funciona mais. Esse mecanismo de resistência é para o Staphylococcus, e para ficar resistente à oxacilina, tá? Que é a penicilina que trata o Staphylococcus aureus, né? A oxacilina é uma penicilina anti-estafilocócica, porque ela não é degradada pela beta-lactamase. Essa é a diferença dela, tá? Mas se a bactéria produz uma PBP alterada, aí nem a oxacilina funciona, vão ter que usar, por exemplo, vancomicina, né? Ou outra droga. O que mais que nós temos aqui? Vamos lá. Então, acrescentei clavulanato na minha amoxicilina. Agora estou usando um inibidor de beta-lactamase. O que eu ganho de ação aqui? Eu vou ganhar, como eu falei, para o Staphylococcus aureus, né? Aquela penicillinase não vai funcionar mais. Só o áureo sensível à meticilina ou oxacilina vai funcionar. Então, o clavulanato com a amoxicilina. Vou ganhar um pouco nas enterobactérias e vou ganhar bem nessas respiratórias. Então, ganha bastante nos hemófilos influenza e Moraxella catarrhalis. Não muda nada para a Neisseria, mas ganha na aeróbios também. Então, eu vou ter aqui um ganho em relação aos
anaeróbios de trato digestivo inferior, bacteroides, né? Só comentando o que eu já falei, as penicilinas anti-estafilocóccicas, oxacilina, no Brasil nós só temos intravenosa, né? Existem no exterior algumas que são por via oral, mas age bem no Staphylococcus MSSA, certo? Sensível à oxacilina. Então, esses são os beta-lactâmicos, penicilinas. Vou falar rapidamente das cefalosporinas, são antibióticos também muito bons para a gente usar na prática aí, ambulatorial, né? Como eu falei, são divididos em gerações da primeira até a quinta. Você vai usar num tratamento domiciliar, primeira e segunda geração, tá? Porque são os que têm via oral, né? Primeira geração aqui, ó, cefalexina e cefadroxila são via oral, e cefazolina e cefalotina por via intravenosa. Qual a característica da primeira? Eles são bons para gram positivo, tá, pessoal? Staphylococcus e Streptococcus. Bacilo gram-negativo, a mesma coisa da amoxicilina, não vai agir muito bem, porque as beta-lactamases degradam. Vocês vão ver o seguinte, quando eu vou passando de geração, vai melhorando para gram-negativo e o Staphylococcus pode até ficar pior, tá? Então presta atenção nisso, olha só. Segunda geração, cefuroxima, funciona para estáfilo, funciona para estrepto, um pouquinho pior para estáfilo, mas ganha para hemófilos influenza e catarrales e ganha um pouquinho para gram-negativo. Não é uma maravilha, mas ganha um pouquinho. Quando entra na terceira geração, a gente vai falar de ceftriaxona. A ceftriaxona é uma medicação que não é tão boa para Staphylo aureus, mas é muito boa para Streptococcus, boa para Neisseria meningitidis também, tá? Então para meningite é muito boa. Age bem nessas respiratórias, hemófilos influenza e Moraxella catarrhalis, e vai agir bem em gram negativo. Então olha só como você ganha aqui em gram negativo, né? Você vai ganhando para gram negativo ao longo das gerações. A ceftazidima é um pouquinho diferente, deixei aqui em itálico porque ela é uma droga mais direcionada para pseudomonas, tá? Então ela não age tão bem em streptococcus e age melhor em pseudomonas. Quarta geração cefepime, uma medicação mais usada em hospital mesmo, intravenosa, ela volta a agir bem para estáfilo sensível à oxacilina e acrescenta aqui a pseudomonas, tá? Acrescenta a pseudomonas, vai bem para enterobactérias, vai bem para essas respiratórias também. A quinta geração, muito menos usada, uma medicação mais recente, ganha para Staphylococcus, é a única que trata MRSA, né, o resistente à meticilina. Certo? Bastante informação até agora, mas vamos seguindo aqui para a gente conseguir manter o nosso raciocínio. Lembrando então das nossas infecções aqui, se a erisipela é causada por Streptococcus pyogenes, qual antibiótico eu posso usar aqui? Posso usar uma penicilina ou amoxicilina, né, tranquilamente. Mas não posso usar para celulite ou abscesso, porque eu estou que pensar no Staphylococcus aureus. Se eu acrescento clavulanato, aí eu ganho para essas bactérias, para os anaeróbios aqui e para os Staphylo aureus aqui. Mas não é uma droga assim que eu vou usar de rotina, tá? Para tratar a pele. A amoxicilina e clavulanato tem um espectro um pouco grande demais para isso. Posso usar? Posso usar. Mas só para vocês entenderem do ponto de vista didático. Eu gosto de usar para infecção cutânea cefalosporina de primeira geração, tá? Então, cefalosporina de primeira geração é muito bom. Cefalexina, cefadroxila, via oral, funciona muito bem, né, para essas bactérias, na grande maioria das vezes. Mas pode ser que eu tenha uma alergia, né? Pode ser que esse paciente não possa usar beta-lactâmico. Ou pode ser que o paciente tenha um Staphylococcus resistente à meticilina. Então, nada disso aqui funcionaria. O que eu vou fazer com esse paciente, né? Primeiro, quando que eu vou pensar numa infecção por MRSA? Ou o paciente já é colonizado, já sei que ele tem uma cultura positiva, ou um resultado de cultura de secreção de abscesso mostrou, ou o paciente não está melhorando, né, com o uso de cefalexina, né? Ou o paciente tem uma degradação clínica muito intensa, que o MRSA da comunidade ele costuma causar. Certo? Então, atenção nisso. O que eu posso usar? Duas medicações mais comuns. Isso para usar em casa, né? A droga de escolha para o paciente internado para MRSA é vancomicina. É a primeira droga que a gente vai pensar. Né? Tem outras também. Mas vou usar para o via oral? Clindamicina? Posso usar. Olha lá. Clindamicina ela age na síntese proteica, lá no ribossomo da bactéria. A classe dela é lincosamida. Ela age na subunidade 50S do ribossomo. E ela age, olha que interessante, ela age nos gram-positivos muito bem, Staphylococcus e Streptococcus, e age em anaeróbios, especialmente os de cavidade oral, tá? Bacteroides pode agir? Pode, mas a chance de ter resistência não é tão pequena, né? Então, o que lembra da clindamicina? Age em anaeróbios e age também em gram-positivo, inclusive pode agir em MRSA. Por que MRSA está roxo aqui? A gente tem dois, basicamente, assim, tá? Pode, de forma bem geral falando, existe o MRSA da comunidade e o do hospital. São bactérias diferentes. Geralmente, hospitalar, nem sempre é bem assim essa divisão, né? Mas muitas vezes o hospitalar é resistente a esses antibióticos. Só sensível à vancomicina e outros antibióticos
e injetáveis, mas muitas vezes é sensível, especialmente quando é da comunidade. Tá? Então dá para usar sim, e sempre lembrando de drenar o abscesso. Se eu drenei abscesso, mesmo que seja resistente, a chance de dar certo é boa, né? Bactrim é o nome comercial, né? Usamos também o sulfametoxazol trimetoprim, que é o nome mais, o nome genérico. É um antibiótico, é uma associação de antibióticos que vão agir na inibição do via do folato. Professor, tem que decorar isso aqui? Agora não, tá? Não se preocupe em decorar essa imagem, mas para você entender, cada antibiótico tem sua forma de ação. Eles agem de forma complementar, né? O sulfametoxazol trimetoprim é um antibiótico muito versátil, muito bem, que eu gosto muito de usar quando a gente sabe usar ele adequadamente, certo? Olha só, ele age em Staphylococcus aureus, tanto MSSA quanto MRSA, e vai agir nos streptococcus, está em cor diferente aqui, né? Ele não é tão bom para streptococcus. Tem ação? Tem, mas não é tão bom. E pode agir bem em enterobactérias, né? E. coli, Klebsiella, Enterobacter, desde que tenha antibiograma sensível. Né? Já tem um pouco de resistência, mas muitas vezes ainda funciona. Então ele é bom para muitas infecções comunitárias, desde que bem indicado. Tá? O que é interessante dessas duas drogas, né? Clindamicina e Bactrim, sulfametoxazol trimetoprim, você vai ter uma boa absorção oral. Que você ingere por via oral, vai dar um nível tecidual, nível sérico, parecido com aquele que você administra por via intravenosa, parenteral. Então é muito versátil. Os beta-lactâmicos não são bem assim. Eles não atingem o mesmo nível de absorção. Então, voltando aqui ao nosso esquema, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, causando celulite, né? Erisipela ou piógenes apenas. Então, a clindamicina eu posso usar em todas essas situações. Se o paciente tem alergia, ou se eu penso aqui num abscesso por Staphylococcus aureus, eu vou usar clindamicina. O Bactrim, sulfametoxazol trimetoprim, vou evitar a erisipela porque ele não é tão bom, né, para Streptococcus do grupo, os Streptococcus em geral, né, grupo A, piógenes, enfim. Então são drogas boas, né, para se usar, tem que saber dos efeitos adversos delas. A clindamicina é uma medicação que dá bastante intolerância oral, dá diarreia, intolerância gástrica. O Bactrim já é mais fácil de ser tolerável por via oral, pode dar alergia, né, reação cutânea importante, pode dar disfunção renal, né, geralmente em idoso tem que cuidar um pouquinho mais, potássio, enfim, mas fica atento aos efeitos adversos da medicação. Certo? Pessoal, puxei a vinheta aqui para a gente tentar conversar um pouquinho. Vou dar uma olhadinha no chat, como é que estão as perguntas, certo? Vamos dar uma olhada aqui. O pessoal está pedindo aí os slides, né? Vão ficar disponíveis. A aula vai ficar disponível. O Bruno, né, meu colega aqui da Infecto, falou que o GRAM é igual à cor da conta corrente do banco. É verdade, né? Quando está vermelho, ele é GRAM negativo. O que mais que nós temos também? Por enquanto, acho que é isso, né, pessoal? Vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês, a gente vai discutindo aí na sequência, certo? Vamos dar continuidade, então, na aula. Pessoal, falamos agora já de infecção cutânea, infecção de pele e partismose, vamos falar da pneumonia adquirida na comunidade, que nada mais é que uma infecção do parênquima pulmonar, né, que foi adquirido fora do ambiente hospitalar. Por que é importante eu saber isso? Porque se é adquirida no hospital, a flora bacteriana é diferente, né? Vamos lembrar aqui da colonização, na colonização das vias aéreas superiores, Streptococcus pneumoniae, importante, respiratórias temos Haemophilus influenza, Moraxella cotarralis também. A Neisseria meningitidis, embora possa colonizar, ele não é um colonizante assim tão frequente e não é causador de pneumonia, ele causa outro tipo de infecção. Mas aqui já nos guia, né, em relação aos agentes etiológicos. Quando se fala então pneumonia adquirida na comunidade, tem que pensar no Streptococcus pneumoniae e pneumococo. É o principal agente. Quem que causa pneumonia em DPOC? Streptococcus é o mais comum, pneumônio. Na criança, pneumônio. E assim vai, tá? Nós temos essas outras bactérias também, né? Haemophilus influenzae, Moraxella. E os atípicos entram aqui, né? Mycoplasma pneumoniae, Chlamydófila, Legionella e os vírus também, certo? Só relembrando então, né, essa parte, vamos passar rapidinho aqui para você entender. O quadro clínico da pneumonia, ele costuma ser, no quadro clássico, ele é bem característico. Em prova de residência, isso é bem colorado dessa forma. Na vida real, às vezes, pode ter uma variaçãozinha, né, no
quadro clínico, mas chama atenção que é um quadro agudo, de início rápido, né, de poucos dias de evolução, tosse produtiva com escarro, purulento, febre alta, o paciente vai ter dor ventilatória dependente, exame físico na ausculta vai ter estertor localizado, pode ter sopro tubário também, e os casos mais graves podem ter dispneia, né? Você vai ver na radiografia de tórax o que é a pacificação da consolidação. A radiografia de tórax então ajuda realmente no diagnóstico, né? Tratamento ambulatorial hospitalar pode ser baseado aí nos scores de prognóstico. Não vou me ater muito a isso aqui, mas é importante que você saiba e tenha uma certa familiaridade com isso, que é o CRB 65 e o CURB 65. Você pode fazer a beira-leito isso, e é muito interessante para te ajudar na decisão, né? Quando que eu peço cultura na pneumonia? São nos casos graves, tá? Aquele paciente que está bem, né? Que vai para casa, tem um CURB 65 baixo, vai para casa, não precisa fazer cultura. Agora, os casos graves, eu vou investigar. E a principal maneira de investigar é através da hemocultura, nos graves, né, internados. Posso fazer também bacterioscopia e cultura do escarro para tentar identificar a bactéria. Tem outras formas, né, antígeno urinário para Streptopneumoniae e Legionella, sorologia e biologia molecular em situações mais específicas. Mas lembrar da hemocultura e bacterioscopia e cultura do escarro que nos ajudam, né? Como que a gente faz o tratamento, então? Nós sabemos quais bactérias causam a pneumonia, a gente tem ali Streptococcus pneumoniae como principal agente e temos também Haemophilus influenza, temos Moraxella e atípicos, tá? O que manda o consenso brasileiro de tratamento da pneumonia? Ele divide de acordo com a gravidade do paciente, comorbidade em alguma situação especial, tá? Olha só, o paciente ambulatorial sem comorbidade, aquele paciente jovem, sem problemas de saúde, ele pode usar só um beta-lactâmico, né? Amoxicilina, amoxicilina clavulanato. Lembra, a gente já falou sobre essas bactérias? Se eu acrescento o clavulanato, eu vou ter um aspecto melhor de ação contra quem? Contra Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Então, pode ser interessante sim usar, né, um clavulanato aqui associado à amoxicilina. Ou posso usar um macrolídeo, azitromicina ou claritromicina, que a gente vai falar em seguida sobre essa classe, né? Agora, se o paciente tem uma comorbidade, um fator de risco, usou antibiótico recentemente, a gente associa essas duas medicações. Então, beta-lactâmico pode ser amoxicilina com clavulanato, mais azitromicina, por exemplo, ou se não puder usar por alergia, né, ou usou antibiótico recentemente dessas classes, eu posso usar uma quinolona, que é outro antibiótico que a gente já vai entrar em seguida na sequência aí. Se o paciente interna, eu sigo essa mesma linha aqui, ó. Só que eu faço uma cefalosporina de terceira geração, né? Lembra que a ceftriaxona age muito bem no Streptococcus pneumoniae, também age bem na Moraxella e Haemophilus influenza. Se eu não usar uma essas duas medicações, vou usar uma quinolona, né? E o paciente que interna em UTI, mais ou menos a mesma coisa, né? Como alternativa, eu posso associar, em vez de usar uma macrolide com uma cefalosporina de terceira, posso usar a quinolona. Então, o que chama atenção aqui são essas três classes principais, né? Beta-lactâmicos, macrolídeos e quinolonas. Os macrolídeos, falar um pouquinho sobre essa classe que é muito importante, são antibióticos que inibem a síntese proteica de forma parecida que a clindamicina. Vão agir também na unidade e subunidade 50S ribossomal. Quais são os antibióticos? Os mais comuns que a gente vai usar aqui, azitromicina e claritromicina. A eritromicina é menos usada hoje em dia, porque a posologia é meio desagradável, tem que tomar muitas vezes por dia, tem efeito adverso maior, né? Então a gente acaba deixando para situações especiais. Então, só para você ficar atento aqui aos macrolídeos, o que macrolídeo cobre? Ele é um antibiótico bem interessante, bem versátil, né? Olha só. Ele pode tratar estafilococcus, inclusive, em alguns casos, MRSA e Streptococcus, né? Por que está em roxo aqui Streptococcus e Staphylococcus? Porque já existe um pouco mais de resistência na comunidade, então tem que ficar atento a isso, né? A resistência do Streptococcus pneumoniae é maior para macrolide do que é para beta-lactâmico. Então isso é importante que você saiba, certo? Por outro lado, se você perde um pouquinho para o Streptococcus pneumoniae, você vai ganhar para outras, né? Vai tratar bem Haemophilus e Moraxella, em relação à amoxicilina, por exemplo, e já age aqui nos atípicos, certo? Então vai agir em Legionella, Mycoplasma e Clamídia. Em gram negativo, é interessante que ele não age lá na Escherichia coli, na Klebsiella, ele vai agir em algumas bactérias diferentes aqui, Salmonella, Shigella, Campylobacter, são bactérias que causam infecção intestinal. Pertussis, né? Causa coqueluche, Neisseria gonorrhoeae. Então, olha só, lá age também nas ISTs, né? Que a gente não vai falar muito hoje. Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus ducrei, Klebsiella granulomatis, né? Não age anaeróbio, certo? Então, de espectro é isso que você tem que saber. E as quinolonas são antibióticos bem interessantes também,
né, eles agem na síntese do DNA bacteriano, antibióticos que têm um espectro um pouquinho mais amplo também, né? E quais são as mais comuns? Norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino são as representantes aí das quinolonas. Então, são bactérias, são antibióticos que, por um lado, são muito interessantes, são fáceis de usar, né? Tratam bem por via oral, tem uma boa absorção, nível tecidual é bom quando é usado por via oral, então posso usar quinolona, levofloxacino VO ou intravenoso da mesma maneira, se não tiver nenhuma contraindicação, mas tem outros problemas que eu vou falar em seguida, tá? E um dos problemas até é relacionado às vantagens, que é o espectro de ação maior, tá? Então, a norfloxacino tem um espectro parecido com o ciprofloxacino, mas não age em pseudomonas. Então, age bem em enterobactérias, Escherichia coli, vai agir em atípicos também, né? Falou em tratamento de pseudomonas, você vai pensar em ciprofloxacino, certo? Que é a quinolona que age melhor em pseudomonas. Levofloxacino age também. Levofloxacino e moxifloxacino são duas quinolonas que nós damos o apelido de quinolonas respiratórias, né? Porque elas respiram e não é porque elas têm nível pulmonar maior. Tem gente que acha que é isso, né? Que acha que trata a pneumonia melhor porque age melhor no pulmão. Não é isso. É por causa do espectro de ação. Olha aqui. Ciprofloxacino não age muito bem no pneumococo, mas levofloxacino e moxifloxacino, sim. Agem bem no pneumococo, agem nos atípicos e agem também, não coloquei aqui, mas em hemófilos influenza e moraxila catarrhalis. Então, de espectro, parece muito legal você usar quinolona, mas tem outros problemas, tá? Só para um detalhezinho para falar aqui interessante, que moxifloxacino age em anaeróbio. Eu posso tratar a infecção com anaeróbio com moxifloxacino também, pensando, né, quando tem mais de uma bactéria, porque não vou usar como principal droga para anaeróbio. Qual que é o problema de usar a quinolona? É uma droga que seleciona muita bactéria resistente. Uma droga que tem efeitos colaterais, pode dar arritmia, pode dar encefalopatia, pode ter lesão de tecido conjuntivo, então tendão, pode ter aneurisma de aorta, né, secção, baseado pelo uso do antibiótico. Então, é um antibiótico que a gente está tentando, né, usar ele com muita restrição. Sempre que tiver um que possa ser utilizado, eu vou deixar esse de reserva, tá? Porque a gente quer guardar ele para quando realmente for indicado, né? Então, só resumindo aqui, quando tem atípicos, clamídia, micoplasma não tem parede celular, lembra, né, que o beta-lactâmico age na parede, então vou ter que usar macrolide ou quinolona, porque o beta-lactâmico não funciona, né? E anaeróbios, quando tem pneumonia aspirativa ou abscesso pulmonar, vou usar quem? Beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, amoxicilina com clavulanato. Age bem nos streptococcus e age lá também nos anaeróbios, que podem causar um abscesso pulmonar. Ou a clindamicina também, que é uma opção que age em gram positivo e age em anaeróbios, né? Vou puxar aqui o metronidazol, já que a gente falou em clindamicina, anaeróbio. O metronidazol, ele age em anaeróbio só, né? Quando a gente fala em bactéria, certo? Pode agir em tricomonas, pode agir em ameba também, então ameba, mas aqui eu estou falando em bactéria, né? Então, ele é um tratamento que a gente pode usar para focar em anaeróbio, por isso a gente não usa em pulmão, né? Não é porque ele não age bem em pulmão, não tem nível tecidual pulmonar adequado, ele tem. Se eu usar, por exemplo, amoxicilina com metronidazol, eu vou ter uma boa ação num abscesso pulmonar provavelmente, mas é desnecessário estar associando dois antibióticos quando eu trato só com um, né? Então, não é muito comum a gente ver metronidazol sendo tratado aí, em abscesso pulmonar, por exemplo. Certo? Vamos falar um pouquinho agora de rinocinusite aguda, né, que puxa um pouquinho a mesma flora bacteriana e também é mais importante o não tratamento do que o tratamento. Tá? Então, presta atenção, olha só. E a sinusite é quando você tem infecção dos seios paranasais, né? Vai ter secreção, acúmulo, e o paciente vai reclamar de quê? Vai reclamar de secreção nasal purulenta, obstrução nasal. Vai ter dor facial, né? O paciente reclama de um aperto, uma pressão facial, quando ele abaixa a cabeça, dói. E essa infecção tem que ser menos de 4 semanas para a gente considerar como aguda, tá? A crônica é uma doença diferente, vai passar para o otorrino, não pelo infecto, né? Vai avaliar se precisa de algum tratamento cirúrgico, drenagem ou alguma correção anatômica, né? Então, só para a gente olhar aqui essa imagem que é interessante, né? Que mostra os principais seios. E esse aqui já dá a dica do diagnóstico. Se eu precisar de exame de imagem, eu não faço radiografia de tórax. Desculpa, de tórax com certeza, né? Jamais vou fazer de tórax porque não tem seio paranasal no tórax. Mas eu não faço raio-x
de seios da face, que não vai me ajudar. Quem ajuda no diagnóstico é a tomografia computadorizada. Ok? E o que eu quero chamar para vocês a atenção aqui? Que grande maioria, tá? 95, 98% das sinusites agudas são virais. E aí o antibiótico não funciona. Eu canso de ver situações como essa. O paciente chega para mim, ou um conhecido, um colega, ou um parente, e fala: estou com sinusite, qual antibiótico eu tomo? Você vai tomar soro fisiológico nasal. E só, tá? Por quê? Apesar do antibiótico, o paciente melhora. Não é com antibiótico, é apesar do antibiótico, certo? Então isso é importante para você saber. Paciente com sinusite aguda, vou irrigar com solução salina que vai melhorar, né? Posso usar corticoide nasal? Se tiver uma rinite alérgica, assim pode ser que ajude também, né? Agora, em 5, 7 dias, geralmente melhora, mesmo que tenha usado antibiótico ou que não tenha usado antibiótico, né? E o paciente vai lá e fala para você: olha, eu fui lá e tomei o antibiótico e melhorei. E ia melhorar também se não tivesse tomado, né? Então a gente tem que evitar o uso exagerado aí de antibiótico terapia, né? Mas quando que eu prescrevo antibiótico? Se eu trouxe esse assunto para você nessa aula, né, deve ter algum momento que eu vou indicar antibiótico terapia. Olha só, sinais de que essa rinocinusite talvez seja bacteriana. Né? 2 importantes. Sintomas por mais de 10 dias. Quer dizer, o sujeito não está melhorando. Ele começou, eu falei para você que 5, 7 dias é suficiente, mas chegou no 10º dia, ele está com secreção ainda, está incomodado, está com dor, está com febre, opa, aí deve ter bactéria, vou tratar com antibiótico. Né? Ou uma nova piora, né? Infecção de vias aéreas pode fazer isso. O paciente faz um quadro de infecção viral, começou a melhorar e aí favoreceu a infecção bacteriana sobreposta. E aí começa, ele teve febre 2, 3 dias, uma congestão nasal, dor facial. No 5º dia começou a melhorar, 6º, no 7º febre alta, dor de novo, aumento da secreção. Opa, esse cara aí tem infecção bacteriana, vou tratar, né? Já sabemos que nas vias aéreas superiores o que causa colonização é Streptopneumoniae e Haemophilus e Moraxella. A Neisseria não vai causar, né, a infecção de rinocinusite. Então, o que a gente vai usar para tratar? Muito simples, né? Beta-lactâmico é uma excelente opção. Como alternativa, macrolídeo, né? Quinolona eu vou deixar lá na 3ª opção. Não vou usar quinolona para tratar sinusite, porque, como eu falei, é uma classe, né? Levofloxacino, moxifloxacino, vou evitar de usar ao máximo, porque eu não quero selecionar bactéria resistente, não quero botar meu paciente em risco, não quero botar a comunidade em risco. Então, beta-lactâmico, amoxicilina com clavulanato, né? Macrolídeo, azitromicina, posso usar tranquilamente, né? Infecção do trato urinário. Isso aqui é uma outra situação muito legal de discutir, porque tem muito tratamento errado e muito tratamento desnecessário. Vamos dividir aqui a topografia, né? A doença pode ser dividida topograficamente, tá? Pode ser dividida em superior, pielonefrite, e inferior, cistite. Mais comum qualquer? A cistite. Geralmente é a mulher jovem, né? Que chega com o consultório com disúria, ardência para urinar. Polaciúria, ela vai várias vezes urinar, urina pouco, cada vez que vai. Dor, desconforto suprapúbico e urgência miccional. Né? Se a paciente tem só isso de sintomas, eu posso dar diagnóstico clínico de cistite e posso tratá-la sem cultura de urina, sem exame. Agora, se ela tem infecção de repetição, se não responde ao tratamento, eu posso fazer cultura. Está errado fazer cultura em cistite? Não está. Né? Posso fazer se estiver disponível. Mas, se for atrasar o tratamento, se for uma paciente que não tem nenhuma complicação, eu posso tratar assim. Já a pielonefrite, que preocupa mais, é quando existe acometimento renal, né? E muitas vezes cometimento sistêmico também, bacteremia. Pensa que quanto de sangue passa por esse rim todo dia. A chance de pegar uma bactéria dessa e levar para a corrente sanguínea não é pequena. E a paciente vai ter que diferencia da cistite, febre e calafrio, né? Febre e calafrio. Dor a punho e percussão lombar, o famoso sinal de Giordano, você faz a punho e percussão do lado esquerdo, direito, e aí a paciente tem muita dor. Né? Então não exagera na manobra de Giordano aí, porque pode machucar o paciente. E mal-estar, prostração, né? Então o paciente está realmente com uma infecção mais sistêmica. A gente pode dividir também a infecção urinária como complicada e como não complicada. Certo? O que é não complicada? Não complicada é a infecção em cistite baixa, né? Em mulher saudável. É aquela infecção que eu posso tratar sem cultura. É aquela infecção que não vai causar problema para a paciente muito, eu vou tratar, ela vai ficar bem. Não coloca a paciente em risco, né? Agora, a complicada é aquela que tem algum fator de complicação. Por exemplo, alteração anatômica. O paciente tem
uma alteração de ureter qualquer, eu tenho alteração renal, tem cisto renal, a chance de ter um tratamento ineficaz, se usar um tratamento curto, é maior. Paciente imunossuprimido, paciente com HIV, paciente com... HIV nem tanto, né? Mas paciente com quimioterapia, por exemplo, né? Paciente que fez um transplante de medula óssea, o paciente está muito imunossuprimido, o risco de ter infecção é mais grave e maior. O que mais que nós temos? Infecção em homem. Sempre que fala em infecção em homem já é complicado, infecção urinária, tá? Porque o aparelho urinário é diferente. Né? Então tem próstata, e a próstata é uma situação que pode cronificar a doença, pode fazer prostatite crônica, então o tratamento é diferente também. Gestantes nos preocupam, porque a gestante com infecção urinária pode vir a ter o quê? Pode ter trabalho de parto prematuro, né? Uma sepse em gestante também não é legal, a gente não quer correr esse risco de ter uma infecção maior, né? A gente vai tratar com muito carinho a gestante, com muito cuidado. Infecção após cateterismo vesical, procedimento cirúrgico, são situações também anormais, né? Você fez uma manipulação cirúrgica, ou colocou um catéter, ou um duplo J, e aí ocorre o risco aí de ter uma infecção mais grave ou de manejo mais difícil, né? Presença de cálculo ureteral, cálculo renal também são fatores de complicação. Quando que eu solicito cultura de urina? Isso é importante, que eu preciso saber quando coletar e quando não coletar também, né? Então, se eu tenho suspeita, eu coleto. Se eu não tenho suspeita, eu não coleto. Essa é a regra. Ah, o paciente vem, tem 70 anos, vem no meu consultório para uma consulta de check-up de rotina. Pede lá hemograma, pede TSH, pede colesterol. Ah, bota um parcial de urina e bota ali uma urocultura para ver. Não, não faça isso. Não faça isso porque mulheres, especialmente, acima de 50, 60 anos, né? Qualquer mulher pode, mas as mais acima de 50, 60 anos, pós-menopausa, tem uma chance maior de ter bacteriúria assintomática. Essa bactéria não faz mal. Aí o médico pega aquela cultura e vai dizer assim, opa, vou dar antibiótico, porque tem uma bactéria aqui. A senhora tem sintoma? Não tem. Ah, mas toma antibiótico que é mais seguro. Não é assim que se faz. Em primeiro lugar, não devia nem ter pedido a cultura. Em segundo lugar, não devia ter tratado. Não vou coletar cultura se o paciente, como eu falei, for uma paciente jovem com cistite, posso tratar, né, e acompanhar clinicamente. Na gestante, em situação de pré-operatório urológico, que vai haver uma manipulação de vias urinárias com sangramento da mucosa, aí eu faço a cultura para investigar a bacteria sintomática, tá? De rotina, porque são situações especiais. Então, na gestante, eu faço uma cultura no primeiro e terceiro trimestre. Se tiver positivo, eu vou tratar, porque a bacteria sintomática na gestante, em especial, coloca em risco a gestante de trabalho de parto prematuro e, eventualmente, até de uma sepse urinária, né? Se desenvolver infecção urinária. No pré-op urológico, aí eu tenho o risco de causar uma infecção, rompendo a mucosa, né? Com bisturi, enfim, com algum instrumental vídeo ou algum instrumental ureteral, né? Que pode causar aí a entrada de bactéria na mucosa, na corrente sanguínea. Então, nesses casos, eu vou tratar a bactéria sintomática, mas só nesses casos. O que nós temos de colonização que causa a infecção urinária? São as bactérias que estão no trato digestivo inferior. Anaeróbio, não, tá? Anaeróbio, não. Mas, enterobactérias, sim. E enterococcus também são os colonizantes do trato digestivo inferior, como eu já mostrei para vocês antes, né? Agora, quem que causa a infecção urinária? Presta atenção aqui. Qual é a primeira causa de infecção do trato urinário? Escherichia coli. A segunda, Escherichia coli. A terceira, a grande maioria das infecções urinárias são por Escherichia coli. É isso que você tem que guardar, tá? Presta atenção. Pode ter outra enterobactéria? Pode. Pode ter Klebsiella, Proteus, né? Mas E. coli é maior. Então, se você chutar E. coli, você acerta na maioria das vezes. E tem um Staphylococcus aqui, olha que interessante, né? O Staphylococcus saprophyticus. É um Staphylococcus coagulase negativo e gosta de fazer infecção do trato urinário, né? Se eu encontro Staphylococcus aureus na urina, eu vou ficar preocupado. Eu vou achar que essa bactéria não veio de forma ascendente, né, pela uretra, como geralmente faz infecção urinária, ela veio do sangue. Então, o aureus na urina, eu me preocupo, eu posso pensar numa bacteriemia, endocardite, e foi para lá no rim e fez um abscesso renal. Então, muita atenção a isso. O enterococcus também pode causar infecção do trato urinário. Como é que eu vou tratar a infecção urinária? Olha lá, lembra desse nosso slide, né? Onde é que está a infecção? Na urina. Eu preciso de um antibiótico que age bem na urina. Eu preciso, né? Quais são os organismos prováveis? Já sei. Está aqui, ó. Escherichia coli. Enterobactérias, né? Staphylococcus saprophyticus e enterococcus. Tem antibiótico que trata isso tudo? Talvez tenha.
E qual antibiótico eu vou usar? Um que trate esses agentes bacterianos e que haja também muito bem na urina. Então, quando a gente fala em cistite, pessoal, você já deve ter ouvido o paciente tratar cistite com cefalexina, cistite com ciprofloxacina, é muito comum, com levofloxacino, porque, como eu falei, são antibióticos, né, as quinolonas, muito práticos de tomar. E age um monte de bactéria, estou tranquilo. É o contrário, eu não posso pensar dessa maneira, né? Tem que usar algo mais adequado, poupando o paciente de seleção de bactéria multiresistente. Então, vou usar aqui uma dessas dois antibióticos para cistite, não para pielonefrite. Em 95% dos casos, eu vou usar esses antibióticos. Tá? Quero que você guarde isso. Quero que essa seja uma das principais mensagens dessa aula. Eu não trato cistite com quinolona. Eu trato cistite com nitrofurantoína ou fosfomicina. Certo? Tá? Olha que interessante. Vamos lá. Espectro de ação. Escherichia coli, Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella pneumoniae. Não é legal isso aqui para infecção urinária? Isso é fantástico. Né? Fosfomicina ainda acrescenta proteus e pseudomonas que são resistentes à nitrofurantoína. Né? Então, vou usar para cistite. Por que eu não uso para pielonefrite? Porque são bactérias, são antibióticos que se concentram muito bem na urina, mas não bem no parênquima renal e nem no sangue. Então, não vou ter bactéria no sangue, vou ter na urina. Por um lado, isso é muito bom, porque eu vou concentrar doses altas na urina, vou tratar uma cistite muito bem. E tem outra coisa interessante, que a resistência à Escherichia coli, esses antibióticos, é muito baixa na comunidade. A grande maioria das cepas que circulam são sensíveis, apesar de serem antibióticos que são usados há muito tempo. Né? Qual que é a diferença na prática? Por que eu vou escolher uma e vou escolher outra? Tá? Olha só, chama atenção. Efeito adverso. Né? Fibrose pulmonar, nitrofurantoína. Ah, tem que ficar com medo da nitrofurantoína? Não, não precisa ter medo. Mas uso prolongado, especialmente tem gente que faz profilaxia por meses, né, corre o risco de ter fibrose pulmonar. O paciente que tem fibrose pulmonar prévia não deve usar nitrofurantoína. TGI, tá? Trato gastrointestinal, um pouquinho de desconforto gástrico pode ter, e pacientes com deficiência de G6PD pode ter anemia hemolítica. São os principais efeitos colaterais. Olha, a fosfomicina, ela tem um perfil melhor, né? Ela só tem desconforto gástrico, um pouco de diarreia, mexe mais com o trato gastrointestinal. E em relação à posologia, a fosfomicina é mais interessante, porque faz uma dose única via oral de 3 gramas, é um sachêzinho, dissolve em água e toma, né? E a fosfomicina, a nitrofurantoína, você tomar de 4 vezes por dia, 16 horas por via oral, né? Por 5 dias. Então, a posologia da fosfomicina é mais fácil, mas a fosfomicina também é mais cara. Então, você tem que adaptar a tua realidade, né? Teu paciente, você tem que ter noção disso. O que é mais disponível, o que não é, o que é mais fácil de tomar, né? Se o paciente tem disposição de pagar um medicamento ou não, se na tua rede de disponibilidade dessa medicação está disponível ou não. Tudo isso tem que levar em consideração. Mas é muito importante que você não vai tratar a pielonefrite, porque você não tem, com esses antibióticos, ação no parênquima renal muito boa, nem no sangue. Né? Pielonefrite eu vou tratar como? Em especial, os pacientes aí sem uso prévio de antibiótico, né, os pacientes que estão sem suspeita de bactéria multiresistente. Se eu vou usar em casa o tratamento oral, a melhor opção ainda é quinolona, ciprofloxacino, levofloxacino, porque age muito bem no parênquima renal, porque tem um nível tecidual muito bom e tem também ação aí em infecção sistêmica, né? O problema da quinolona para essa situação, né, é a resistência, já está subindo a resistência na comunidade, tem locais aí que em torno de 20% das Escherichia coli são resistentes. Mesma coisa bactrim, bactrim é ótimo para pielonefrite, mas a resistência já é considerável, né? Se eu vou internar paciente, eu posso fazer ceftriaxona, que é uma cephalosporina de terceira geração com boa ação nas enterobactérias. A amoxicilina e clavulanato, né, quando a gente bota o clavulanato, eu já comentei com você no início da aula, que a gente vai melhorar um pouquinho para a enterobactéria, mas não é uma maravilha. Então, não gosto de usar isso de forma empírica. Tá? Vou usar se tiver um antibiograma mostrando sensibilidade. Certo? Então, o que tem de opção via oral, basicamente, é quinolona e sulfamethoxazol trimethoprim. Intravenoso, ceftriaxona é uma boa opção. Tem outros esquemas que podem ser usados no hospital, né? Paciente mais grave pode, né? Pensando em multiresistência já, ou alguma resistência da comunidade, usar um carbapenêmico, mas isso é um motivo de discussão para outra aula. Eu quero que você saia dessa aula entendendo isso aqui, tá? Que eu vou usar para cistite isso, nitrofurantoína e fosfomicina, e para pielonefrite eu tenho que usar alguma dessas drogas aqui, especialmente quinolona, sulfamethoxazol, trimethoprim e ceftriaxona. Certo? Eu trouxe aqui para vocês duas frases que são interessantes para fechar essa aula. Né? A primeira, olha só.
do Tom Frieden, que foi diretor do CDC, né? Se usarmos antibióticos quando não forem necessários, podemos não tê-los quando mais necessários forem. Né? Então, você extingue a ação do antibiótico se você usar demais. Então, quando lança um antibiótico novo, meu maior receio é que todo mundo saia usando esse antibiótico. Quando eu trabalho num hospital com um médico que controla o uso de antibiótico, como infectologista, eu vou lá e evito ao máximo usar aquele antibiótico, crio um protocolo, proíbo o uso sem conversar com o infectologista, porque eu tenho um antibiótico novo. Eu tenho que preservar. Se todo mundo usar esse antibiótico, vai selecionar a resistência e vai perder a ação. Né? E outra frase muito importante, né, filosófica, é essa. Febre não é sinal de deficiência de ceftriaxona. Quer dizer, febre nem sempre é sinal de infecção. Então, muita atenção na hora de prescrever antibiótico. Também dizem, né, que antibiótico é um ótimo ansiolítico para o médico, porque o médico fica nervoso e não dá antibiótico e quer dar antibiótico para ficar mais tranquilo, muitas vezes. Isso não deveria acontecer dessa forma. A gente tem que cuidar bem do paciente, avaliar bem esse paciente e tomar conta dele. Né? Então é muito importante essa questão de conhecer o paciente e acompanhá-lo. Né? Se eu puder esperar para iniciar antibiótico e tentar diagnosticar melhor a situação, ou se é uma urgência, eu inicio antibiótico precocemente. Certo? Pessoal, era isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu quero que vocês foquem nesse passo a passo, nessa avaliação, tenham essa noção dessas dicas de tratamento que eu passei, conheçam a colonização bacteriana de cada sítio, né? E estudem, né? Vai estudando em guideline, vai estudando em artigo científico, procura artigo de revisão, procura em base de dados, procura em livro de infectologia e vai lendo e vai criando aí uma base de conhecimento. Certo? Muito obrigado, pessoal, um abraço e até a próxima.